Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, caros alunos, eu sou seu professor de horticultura, Dr. André, e vamos hoje para a nossa aula ao vivo. Então, eu quis trazer algo diferente um pouquinho do que vocês viram e estão vendo na disciplina, para que ocorra um entendimento abrangente da horticultura, né? E aí eu começo, o que é a horticultura, na verdade? Então, vamos observar lá. A horticultura ele é um setor que ele envolve o cultivo de plantas comestíveis e não comestíveis. Então, se nós pensarmos em plantas ornamentais, elas também se enquadram na horticultura, né? Então, a gente está falando de frutas, hortaliças, de verduras, legumes e até de algumas árvores, né? Também elas se enquadram ali na horticultura. Mas, focando na horticultura comestível, né? O que é comercial mesmo, o que gera renda ao país, e aqui eu trouxe essa informação dos principais produtos ali que são produzidos no mundo, né? Então, quais são os principais ali produtos hortícolas produzidos no mundo? Nós temos a batata. Então, a batata ela é o principal ali produto, seguido pelo tomate e pela cebola. Se nós aí pensarmos agora em relação ao país, a produção nacional, vocês vão observar que a produção está muito envolto do gosto, né? Seja um gosto regional ali dessa população. Então, a produção ela tende a produzir, e aí de uma maior quantidade, em maior escala, de acordo com as exigências da população. Então, nós temos ali a banana, a laranja, a melancia, né, que são ali as maiores frutas comercializadas, né, cultivadas e comercializadas no país. Em relação a hortaliças, nós temos a batata, o tomate e a cebola, né? Então, quando nós pensarmos em produção, né, então, inicialmente, nós temos que pensar qual é o gosto dessa população, dessa civilização, desse centro urbano. E a partir daí, observando essa demanda que tem, nós começamos a fazer um planejamento de qual cultura eu posso cultivar e que eu possa disponibilizar neste mercado, né? Quais fatores ali que contribuem para uma produção nacional? E aí, visando se nós fôssemos ali os produtores, né? O que se deve se levar em consideração? Então, centros urbanos ele contribuem para a determinação do que será cultivado. Isso eu estou falando do quê? De gostos e preferências. E é a partir daí que surge aquelas regiões, né, que quem já estudou ali ao longo da nossa disciplina
nós falamos dos cinturões verdes, né? Então, cinturões verdes, o que que são? São aquelas amplas regiões, né, que é destinada ao cultivo de hortaliças, e elas são sempre próximas aos grandes centros. Por que que ela é próxima aos grandes centros? Eles são cultivos que ele tem um período de armazenagem muito curto, né, de degradação, né? Ele degrada rapidamente. Então, com isso, você tem que consumir, né, em menos tempo. E o custo também de armazenagem, ele é um custo elevado. Então, por isso que esse tipo de cultivo, ele é realizado ali próximos aos grandes centros. E aí nós temos os cinturões verdes, né? E aí é aquela lei de oferta e procura. Então, se você tem uma maior procura por determinado produto, mas uma baixa oferta, ou seja, uma baixa disponibilidade desse produto no mercado, o que que ocorre? O preço tende a subir, né? Ele tende a ter um preço mais elevado. Agora, ao contrário, se você tem uma menor procura por esse produto e você tem uma ampla disponibilidade desse produto, o seu preço acaba caindo, né? Então, ocorre uma desvalorização. Então, esses critérios eles devem ser levados em consideração também num planejamento. Em relação aí aos fatores ambientais, o que que pode influenciar num cultivo, num planejamento, né? Então, nós temos ali em relação à alta temperatura. Embora a alta temperatura ela possa favorecer a germinação, mas ela pode proporcionar um maior número de folhagens. Às vezes não é a folhagem que eu comercializo, e sim o fruto. Então, eu tendo ali uma cultura que ela possa vegetar, isso pode impedir a minha produção. Então, citar como exemplo o couve-flor, né? Então, o couve-flor ele precisa de uma temperatura mais baixa para que ocorra o start e a formação da sua inflorescência. Então, temperaturas mais elevadas, ele pode ocorrer o quê? Só vegetar. Então, não vai desenvolver a sua inflorescência, né? Aí, se eu estou pensando em frutas tropicais, né, a temperatura elevada ela pode favorecer a formação ali de frutos com qualidade melhor. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, ele é um dos maiores produtores de melão. E o melão de lá, ele tem uma melhor qualidade, né, em termos organolépticos, né? O Brix dele é mais elevado. Por quê? É uma região que chove menos. Então, se chove menos, você não tem um fruto aguado, você tem um fruto mais adocicado. Então, a temperatura ela pode influenciar muito na qualidade desse fruto. A temperatura baixa, você pode favorecer ali a floração de algumas culturas, né, como eu citei o couve-flor, por exemplo, né, e pode reduzir a incidência de pragas. E aí, se nós pensarmos ali na entomologia, né, alguns insetos eles entram como se fosse em hibernação em temperaturas muito baixas. Então, como eles cessam a sua atividade de se alimentar, automaticamente não vai ocorrer o dano na cultura. Então, você tem aí um certo controle pelo ambiente deste inseto, né? Em contrapartida, quando a gente tem ali temperatura alta, pode favorecer o surgimento de pragas e doenças, né? Você aí tem um maior gasto com tratos culturais. Por quê? Se você tem uma temperatura elevada, isso pode ocasionar o desenvolvimento de maior ramos em alguma cultura, né? E esses ramos, você tem que fazer a limpeza desses ramos através de podas, né? Muitas vezes é chamado de poda de limpeza também. Então, ou de condução. Isso também ocorre um gasto elevado. Você tem uma maior demanda de água. E em relação também à degradação desse produto, ela tende a ser maior, tá? Em relação à baixa temperatura, ela pode retardar a germinação e pode reduzir a qualidade organoléptica desses frutos. Consequentemente, também pode proporcionar a redução, né, uma menor produção do cultivo.
Em relação à disponibilidade de água, né? Se nós pensarmos, nós temos dois métodos, né, de nós conduzir uma cultura com água. Esperando que vá chover, né, e é muito arriscado isso, então seria aí métodos que não faz qualquer tipo de uso de irrigação e os que usam sistemas de irrigação. E na maioria das culturas, ela exige uma demanda hídrica maior na fase produtiva. Então, seja para a formação do fruto ou desenvolvimento da vagem, então isso demanda maior água. Então, o sistema de irrigação, ele visa suprir a planta água, né? Visa suprir a planta com água, principalmente nesse período de maior escassez. Tá? E aí, em relação à disponibilidade de água, nós temos também ali o cultivo sem solo. E quando nós falamos de cultivo sem solo, né, e aí quem o meu aluno já presencia nas aulas, a gente viu que são custos mais elevados quando a gente fala de sistemas sem solos. Então você tem um investimento maior, né? Esses produtos, a vantagem, você pode cultivar ele o ano todo, e um preço aí diferenciado do mercado. Entretanto, os cuidados, né, quando a gente fala ali de sistema sem solo, ele é mais elevado. Qual uma outra alternativa que nós temos? Aí o sistema de ambiente protegido. Então, quais seriam as vantagens desse sistema? Você tem ali, quando você não faz o uso do ambiente protegido, a sua cultura ela fica exposta a altas incidências, né, de solar, excesso de chuva, danos causados por pragas, né, geadas e outros fatores que podem comprometer a qualidade. Então, o uso do ambiente protegido, ele passa a ser ali um fator utilizado para que você consiga produzir um produto com uma maior qualidade e permite até que você produza ele em determinadas, como alguns gostam de dizer, produtos fora de época. Então, você produzindo um fruto fora da época que seria adequada, nesses tipos de ambiente, você consegue ter um valor mais agregado. Então, você consegue ter um valor elevado a esse produto que você está conduzindo. Em relação à qualidade na escolha do material vegetal. Então, isso é um ponto primordial quando nós pensamos em planejamento, né? Então, antes de nós planejarmos e fazer essa vistoria também do mercado, qual que é a tendência do mercado, nós temos também que observar qual é o material que eu vou utilizar, né? Se ele é de boa qualidade, sanidade, se ele é de uma empresa idônea, se esse material já vem tratado com os principais produtos de fungicida e inseticida. Então, qual é esse material, né? Onde eu vou obter esse material? E quando eu penso em sementes mais caras, então logo eu não vou fazer uma semeadura direta, né? Eu vou ter muito gasto de semente e posso perder material. Então, vou realizar o quê? Uma semeadura em bandejas. Assim, eu consigo ter um maior controle da qualidade dessas plântulas, né, que serão ali, que estão germinadas, e eu consigo fazer já a eliminação, né, o desbaste já de umas plantas que apresentaram ali menor desenvolvimento. Isso garante que as plantas que irão no campo, elas estão com uma maior qualidade, né, de sanidade. Então, eu posso fazer uso ali de bandejas plásticas ou bandejas de isopor também, quando eu viso semeadura em bandejas. Em bandejas plásticas, geralmente ela é mais cara que a de isopor, só que a durabilidade é maior. E o peso dela também é um pouco maior, tá? Em relação à coloração dela ser preta, ela acaba absorvendo maior calor. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta, pode beneficiar na germinação, que ela fica mais quente, mas em regiões aí com uma temperatura muito elevada,
ela pode causar ali alguns danos nas raízes. Bandeja de isopor, ela é um material mais barato, só que ela tem também uma menor durabilidade e ela é mais leve. Em relação ao número de células dessas bandejas, então vai depender o quê? O que eu vou cultivar. Se eu vou cultivar uma alface, eu posso aí ter bandejas com maior número de células, né? Então, em torno de 240, 200 células. Então, basicamente, ali, o número de células, eles variam de 50 até 288, tá? Bandejas com menor número de células, você vai ter um maior gasto de substrato. Então, ou seja, uma bandeja de 50 células, você vai ter apenas 50 plântulas, né? Já numa bandeja de 288 células, você pode ter 288 plântulas. E o gasto que você vai ter de substrato dessas de 50 células vai ser maior, né? Porque você vai obter apenas 50 plântulas. E aí, em relação às culturas maiores, elas podem ser beneficiadas com bandejas de células maiores. Por quê? Porque essas raízes vão estar mais desenvolvidas, né? O alface, por exemplo, ele pode ser semeado em bandeja ali de células menores. Então, o alface, ele já é uma cultura que ela não tem uma arquitetura tão grande, se nós formos comparar, por exemplo, a um tomate, né, ou um melão, então pode-se cultivar ali o alface em bandejas com maior número de células. E existe até um padrão para isso. Então aqui eu trouxe de algumas fontes, né, principalmente ali da Embrapa, ela indica qual o número de células é adequado para a minha cultura. Isso pode influenciar na qualidade, sim, da planta. A planta, ela pode, se ela for semeada numa bandeja menor, isso pode dificultar o seu desenvolvimento e isso pode refletir na sua produção. Então, para isso, existe uma pesquisa, né, em torno disso. Qual é o número de células adequado? Então, por exemplo, do cultivo da abóbora, você pode ali semear ele em bandejas de 72, 128, né, e você tem essa possibilidade. De alface, 128, 200 células, né? Rúcula também, ela é uma planta de arquitetura pequena, como fosse da alface, então, número de células ali de 200, ele é adequado. Tá? E aí nós temos também tomate e inúmeras ali culturas, eu só trouxe só alguns para vocês observarem. E algo importante também, nós atentarmos à adubação. Então, tão quanto importante é a gente observar como que eu vou propagar essa minha cultura, se vai ser semeadura direta, se vai ser por bandeja, quais são os tratos culturais e quais os nutrientes que ela mais exige, né? E aqui eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho da cultura do tomate. Que a cultura do tomate, ela é uma das culturas que mais investimento é necessário para produzir. Entretanto, é o que mais te dá retorno. E quais são os maiores gastos na cultura do tomate? É a adubação e aplicação química, né? E aqui vamos focar um pouco na adubação química. Então, em relação ali macronutrientes, né? Nós temos o NPK, cálcio, magnésio e enxofre, né? Micronutrientes, nós temos o boro, zinco, manganês, cobre, cobalto, cloro, ferro e o níquel, né? Então temos uma gama aí. E aí, por que se fala macronutriente? É porque a gente exige em maior quantidade, né? A gente não, a planta, né? Ela exige em maior quantidade em relação aos micronutrientes. E aí, basicamente, qual que é a função desses elementos na planta? Então, nós temos lá o nitrogênio, ele participa da estrutura de metabólicos, né? Aminoácidos, proteínas, enzimas. Em relação ao fósforo, ele é integrante de vários compostos importantes e intermediário nos açúcares, fosfolipídios, na geração do ATP, né? O potássio, ele aí está vinculado à capacidade de manutenção do tutor de água. E aí, quando nós pensamos também, né, no sistema dos estômatos, né,
abrir e fechar os estômatos, que ocorre a perda da água, né, pela planta. O potássio ele também se faz presente. O cálcio, ele aí é responsável pela estrutura da planta, né, a estrutura do fruto também, estrutura da parede celular. O magnésio, ele é o átomo central, né, da molécula da clorofila. O enxofre, ele é um componente estrutural de aminoácidos, como a metionina e a cisteína. E aí falando um pouquinho dos micronutrientes, então o boro, ele é para crescimento, desenvolvimento, inflorescência, ele é essencial para inflorescência. O cloro, juntamente com o potássio, é responsável pela regulação do potencial osmótico, então a gente está falando ali de água, né? O cobre, ele atua no processo de fotossíntese. O ferro, no processo de oxirredução, né, que ele é ligado às enzimas. E o manganês, ele está envolvido no fluxo de elétrons do fotossistema 2, né? E para o fotossistema 1 e a quebra dessa molécula da água. Então, finalizando ali, nós temos o molibdênio, que ele é um cofator de enzimas, de rotas ligadas ao metabólito nitrogênio. O níquel, que participa da síntese do etileno. Lembrando que o etileno ele é um fito-hormônio de amadurecimento, né, de senescência. E o zinco, que ele é importante para a formação do complexo do nitrogênio, oxigênio e enxofre para o caráter funcional das enzimas. Bom, para que tudo isso, né? Então, isso é importante nós sabermos qual que é a função desse elemento na planta para que a gente consiga compreender o momento que se deve fazer as adubações, né? E por que a exigência desses elementos para a cultura, né? E esse gráfico aqui, ele mostra o que seria o fator ideal, né? Então a gente tem lá uma limitação por deficiência, que é muito baixo, baixo e média, em relação ao crescimento, e aqui a gente pode colocar como fosse produção, né? O que seria ali adequado. O que é esperado aqui, a planta ela tenha a disponibilidade adequada desses nutrientes. Então ela ficaria ali em torno de médio a alta, né? Aí seria um consumo de luxo. Em contrapartida, o excesso de nutriente, ele pode aí ser fitotóxico para a planta, né? Que ele pode ali inibir até a absorção de outros. Então, o excesso ele também acaba sendo prejudicial para a planta. Então, por isso que é necessário o balanceamento correto das quantidades, né, de elementos. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês quais são as características visuais que a gente consegue observar da deficiência nutricional. E aqui no caso eu peguei do tomateiro, porque o tomateiro ele é das hortaliças ali que mais exigem em adubação, né? E a adubação de forma correta. Então a gente pode observar pelo nitrogênio, ele ocorre ali nas folhas mais velhas, então ele é um elemento móvel na planta, né? Então a deficiência de nitrogênio vai ocorrer o deslocamento do nitrogênio das folhas mais velhas, suprir as mais novas, e por isso que a característica da deficiência do nitrogênio ocorre nas folhas mais velhas, através dessa clorose, né, que vocês podem observar aqui. Em relação ao fósforo, é uma característica até comum no fósforo, se vocês pegarem a cultura do milho também. Nas bordas ocorre o arroxeamento. Então, uma das características da deficiência do fósforo é nas bordas das folhas, essa característica arroxeada. Do potássio, uma característica é a queima do bordo das folhas, né? Como vocês podem observar ali na figura. Então, ocorre a queima dela. Do cálcio é a má formação das folhas e dos frutos. E aí, a gente remete também ao fundo preto do tomateiro, né? É uma deficiência aí clássica de cálcio, ou uma deficiência hídrica, né? Pode ocorrer também. Deficiência do magnésio também, a gente pode observar uma certa descoloração da folha e a sua decomposição ali, né? Já começou a necrosar essas folhas nas margens. A deficiência do enxofre, ela ocorre mais na ponta das folhas, né? Próxima à nervura, você consegue observar
certa coloração, mas é internerval. O do manganês, ela é um pouco sutil, né? Dificilmente você consegue observar, mas é uma certa clorose também que ocorre nas folhas. O molibdênio também é uma certa clorose, que ela já atribuída ali a uma necrose nessas folhas. O do zinco já totalmente ali necrosado e ele aparenta um aspecto de queimadura, né? Se nós pegarmos ali algumas culturas, como o melão, por exemplo, os internódios entre esse melão, na deficiência do zinco, ou a distância ele é encurtada entre esses internódios. Então, resulta numa planta baixa, né, de baixa estatura. Então, o zinco está vinculado a isso. Em relação ao boro, ele também apresenta essa característica de clorose, esse amarelado, e no fruto, a tendência do lóculo aberto. O do cobre, ele resulta no enrolamento da folha, então às vezes a gente pode confundir até com o ataque de algum inseto sugador, né? Pode ocorrer o enrolamento das folhas. O ferro, aí causa meio que uma anemia na planta, né? Então ela fica com esse aspecto mais amarelado e não é apenas nas folhas, então nos ramos você também consegue observar esse amarelecimento, tá? Em relação ali ao manejo dessa cultura, visando ali no tomate, o que eu devo pensar? Numa poda de limpeza, né? Retirando esses ramos aqui que eles já estão, já entraram em senescências, estão necrosados, né? Eu vou fazer a eliminação dos ramos ladrões. Então lembram aqueles ramos que eles vão estar retirando os nutrientes que seriam para o fruto. Então ele está indo para esse ramo vegetativo, então vou fazer a eliminação dele, e os desbaste de frutos mal formados, tá? Sendo assim, pessoal, eu finalizo aqui a minha apresentação, eu deixo as referências, agradeço a atenção de todos. Quem tiver alguma dúvida pode estar digitalizando no chat ou entrando no sistema da instituição, pode estar fazendo a pergunta lá pelo sistema, tá? Agradeço a atenção de todos. Obrigado.